Paz do Senhor a todos os irmãos que estão chegando. Logo mais nós estaremos compartilhando a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o momento que Deus, através de Jesus, avisa Pedro de um mal eminente. Então fica comigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Compartilha para que pessoas possam também desfrutar da palavra de Deus. Enquanto isso, nós vamos ouvindo aqui Kleber Lucas. Pra você, grande Albuquerque. Daqui a pouco nós entraremos pregando a palavra. Nós entraremos dando uma demonstração de amor e de cuidado que Jesus teve com Pedro, chamando a sua atenção, mostrando o mal iminente que se aproximava, a qual recebeu o livramento através de Jesus. Amém? Nós vamos pregar uma passagem, amados, do Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31, quando Jesus, ele avisa Pedro a respeito do mal. E logo avisando, quarta-feira eu vou estar pregando a palavra de Deus na Assembleia de Deus Reviver Sede, quarta-feira. Quarta-feira nós estaremos na Reviver Sede pregando a palavra. Eu te convido, você é o nosso convidado todo especial. Glória a Deus. Aproveita e compartilha. Eu creio que Deus vai falar com você através dessa palavra. Uma palavra rápida, mais uma reflexão de que uma palavra propriamente dito, né? Aqui é mais ligeiro, mas quarta-feira nós estaremos aí na Assembleia de Deus Reviver Sede, Anteiro Quental, número 23, essa igreja de pessoas amadas, né? E nós estaremos aí contribuindo com a fé dos irmãos, pregando a palavra do Senhor, amém, queridos? Deus é maravilhoso, Deus é bom. Santo és. Se você tiver uma Bíblia, nós vamos pregar a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Tua verdade colocou jardim em mim. Rafael. O Rafael. Do amor eu falharia. Santo Deus, Destrivial, irmão Adaí, Tocha Humana, o homem da teologia, o homem que vai nos vernáculos da palavra de Deus, na escritura, na mais profundidade que possa existir, né? Sabendo de tudo, estou sabendo, você está estudando, viu, irmão? É assim mesmo. A palavra de Deus diz, é crescer na graça e no conhecimento, né? Tem que estar paridade. Acredito, falando bem, com certeza, né? Dois crentes não vai falar mal do outro crente, falando bem, com certeza. Glória a Deus. Meu Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos começar a ministração da palavra de Deus. Quem compartilhou, compartilhou. Quem chegou, chegou. E eu quero compartilhar com os amados irmãos que aqui estão no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 31. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe. Se não, fique ouvindo a palavra. A Bíblia diz assim, ó: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos.
E ele, Pedro, disse: Senhor, estou pronto a ir ter contigo a prisão e a morte. Mas Jesus disse para Pedro: eu digo-te, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo, versículo 34, Alves Francisco, irmã Priscila, versículo 34, e disse ele: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que conheces o Filho de Deus. Amado, como aconteceu o desenrolar dessa passagem? O que é que estava acontecendo aqui? Jesus, ele estava próximo a ser preso. Jesus já estava na noite mais turbulenta da sua vida, e ele estava próximo a ser preso, e com isso avisava o seu discípulo o que ia acontecer com ele. Ele estava avisando o seu discípulo que poderia acontecer, falando da sua prisão, falando da sua crucificação, falando da sua morte e falando da sua ressurreição. Porém, o discípulo não entendia o plano da salvação. Porém, o discípulo, naquele instante, não entendia que Jesus precisava morrer. Não entendia que Jesus era uma semente que daria muito fruto, mas teria que morrer. É essa metáfora que muitas das vezes ele fez. E eles não entendiam. E nenhuma dessas feita. Os discípulos diziam que estariam com ele até a prisão e a morte, se possível fosse. Jesus, quando num certa feita, num certo momento, ele olha para Pedro e chama a atenção de Pedro. Pedro era aquele que sempre tomava frente quando ia falar, ele era imperativo, era aquele que queria ter resposta para tudo. A Bíblia diz que Jesus chama ele e ele disse: Simão, Simão. Nós sabemos, querido, que quando o pai e a mãe quer chamar a atenção do seu filho, meu irmão, quando chama pelo nome, quando chama pelo nome próprio e quando repete 2 vezes, já sabe. A coisa ficou feia, a coisa é séria. E foi isso, querido, que Jesus falou para Pedro. Ele disse: Simão, Simão, deixa eu te contar uma coisa. Satanás pediu a tua vida para cirandar como trigo. Cirandar aqui é peneirar, é provar. Satanás queria provar, queria mostrar para Pedro que ele não era tão forte como parecia ser. E muitas das vezes, querido, nós vestimos uma carapuça de super-herói da Marvel e queremos derrotar tudo, matar tudo. Uma certa feita, até um tanto cômico, o irmão dizia que expulsava Satanás só com calcanhar, para não estragar o bico do sapato. É uma forma engraçada de dizer que expulsava Satanás, mas de fato, amados, para nós vencer o diabo, nós devemos conhecer o nosso inimigo. Nenhum general ia para a guerra sem antes sondar, sem antes conhecer qual armamento bélico era o seu inimigo. E muitas pessoas também se acham muito fortes, se acham muito super-heróis, ao ponto de negligenciar o seu inimigo, ao ponto de não analisar quem é o seu inimigo, a ponto de desconhecer o potencial que o diabo tem. Eu não estou aqui supervalorizando o poder de Satanás, porque ele não tem valor, querido. Ele não tem maior, é o que está conosco, do que está com o mundo. Mas não podemos se eximir de analisar, de conhecer. Para quê? Para lutar com as armaduras corretas, para usar a estratégia correta. Tem coisas que nós devemos fugir, como a palavra de Deus diz, fugir de toda aparência de mal. E a Bíblia diz, querido, que Jesus chama Pedro dizendo isso, dando essa alerta, demonstrando que Satanás estava de olho nele. E a Bíblia já diz que o diabo, ele anda como derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Daí, querido, nos últimos dias,
A maior coisa que nós devemos tomar cuidado é acerca da vigilância. Eu já preguei muitas das vezes e digo e continuo a dizer, quando a palavra de Deus manda nós vigiar e orar, aí muitos incorrem no erro, muitas pessoas até oram, mas se esquecem de vigiar. E eu costumo dizer que nem sempre aquela pessoa que ora vigia, mas toda pessoa que vigia, ela ora, porque a vigilância é estar atento, a vigilância é tomar cuidado nos mínimos detalhes, na influência de Satanás, quais os caminhos que Satanás tenta roubar a minha paz, tirar a minha vida do centro que é Jesus, e nós devemos tomar cuidado. E Jesus, sabendo disso, chama a atenção de Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás pediu, mas olha o que a palavra de Deus diz, querido. Eu li, para quem está chegando agora, o Evangelho de Lucas, capítulo de 22, a partir do versículo 31, mas Jesus disse: mas eu roguei a ti ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Jesus estava dizendo: eu intercedi por você, Pedro, eu pedi ao Pai para que te fortalecesse. Aí Jesus dá a seguinte palavra: quando tu se converter, tu confirma aos teus irmãos, tu diz que eu intercedi por ti, porque tu dava tanto testemunho que era forte, mas você não é forte se eu não for contigo, se eu não estiver contigo, se eu não estiver do seu lado. Eu costumo dizer que nós, unidos com o Senhor, nós somos a maioria. Essa passagem, querido, ela representa o quê? Ela representa o cuidado de Deus com as nossas vidas, ela representa o amor de Deus para conosco, para com a nossa pequenez, para com a nossa fragilidade. O que nós devemos conhecer, querido, é ter aquilo que nesse momento Pedro não teve, a humildade. Ele bateu no peito e disse: Senhor, eu estou pronto, eu estou preparado para ir ter contigo até a prisão e a morte, se preciso for. Naquele momento Pedro não estava preparado, porque a nossa construção de fé, a nossa firmeza no Senhor é degrau após degrau, é de fé em fé, é de glória em glória. Lá na frente, após Atos 2, quando Pedro recebe, juntamente com quase 120 irmãos, a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder, ele prega com ousadia e com trepidez, porque no final, segundo a historicidade bíblica a respeito da morte dos apóstolos, Pedro morreu numa cruz igual ao Senhor, suplicando que o colocasse de cabeça para baixo, dizendo ele que não era digno de morrer igual ao seu mestre. Mas naquele momento ele disse: eu estou pronto. E tem vezes que nós batemos no peito e dizemos: eu estou pronto, mas de fato nós não estamos prontos. Nós estamos no processo de edificação. Daí orar todo dia, daí clamar a Deus todo dia, daí buscar o Senhor através da sua palavra todo dia, porque só assim nós estaremos fortalecidos no Senhor. Todos os dias nós precisamos se fortalecer, todos os dias nós precisamos buscar o Senhor. Essa busca, amada, é contínua, é de igual modo, é uma equiparação ao alimento que nós comemos. Todos os dias nós se alimentamos. Todos os dias, basicamente, nós fazemos 3 refeições: o café da manhã, o almoço e o jantar. Mas pelo menos uma dessas refeições nós fazemos. Por que fazemos? Porque queremos extrair dos alimentos vitamina para fortalecer o nosso corpo. E de igual modo também a nossa alma, de igual modo também a nossa vida necessita todo dia estar em comunhão com Cristo através da palavra, através da oração. Para quê? Para nós ter substância espiritual, querido, para caminhar, para lutar todos os dias, pois a palavra de Deus, ela revela: abasta cada dia o seu mal. Todos os dias revela-se o mal, e nós precisamos estar fortalecidos para vencer esse mal com a graça, com o poder que vem do Senhor e não de nós. Nós não temos poder em nós mesmos. O poder que está em nós vem do Senhor.
Será que você entende? Pode dar um glória a Deus por isso? Pedro, nesse exato momento, querido, não estava entendendo, não estava compreendendo. A Bíblia Sagrada diz que ele revela: eu estou pronto. E Jesus dá a seguinte palavra: olha, Pedro, eu vou te dizer, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai negar que me conhece. Para ele, amado, essa declaração era quase inconcebível. Como é que eu tinha acabado de declarar que estava pronto? Como é que eu tinha acabado de declarar que ia com o Senhor, que ia caminhar com o Senhor? É por isso, querido, que muitas pessoas desistem da caminhada. Elas se esquecem de ver em Jesus a autossuficiência e se vangloriam e se soberbecem por sua forma de ser estar, com seus status na presença de Deus, com seu título religioso. E quando ele vai subindo, se esquece que maior é Deus, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E quando eu se soberbeço, eu caio, porque segundo a palavra de Deus diz em Provérbios, que o que precede a queda é a soberba, é a altivez de espírito. É por isso que Deus nos convida a sempre estar no contexto de dependência, no contexto de pertencimento do Senhor, e com esse pertencimento vem a dependência. O pecado da igreja de Laodiceia, que é considerado na revelação apocalíptica a igreja a apostata dos últimos tempos. O pecado de Laodiceia era o que? Era a autossuficiência. Ela não tinha mais Jesus como suficiente. Ela tinha riqueza, verdade. Ela tinha um mercado bancário vasto, é verdade. Ele tinha o maior centro farmacológico que existia na época, também é verdade. Mas eles não tinham mais a presença do Senhor. É por isso que o homem se aproxima como mercador. É por isso que Jesus vai até eles como mercador, com mercadoria, trocando aquilo que era natural por aquilo que é sobrenatural. Quando os irmãos de Laodiceia acharam que a autossuficiência era neles mesmos, decaíram. E quando essa autossuficiência entra no nosso coração, nós começamos a decair. Irmão, eu disse, e o que é essa autossuficiência? É acreditar que o fim em mim mesmo sou eu. É acreditar que eu não dependo mais do Senhor para nada. É quando na nossa vida entra o humanismo, muito pregado na atualidade. Esquecemos do divino e centramos a nossa vida no terreno. É o antropo, é o homem no centro, e nós não damos vazão àquilo que é divino, àquilo que é sagrado. São igual à época dos gregos, que cultuavam o corpo humano, onde o homem estava no centro, e tiraram a divindade do centro. O teocentrismo, era Deus no centro, já não mais existia. Era o antropocentrismo, era o homem no centro. Todas as vezes histórico, na história, na Bíblia, que fizeram essa troca, o fim foi o fracasso, o fim foi a derrota, o fim foi a queda. Nós percebemos isso logo no começo de Gênesis, quando um grande hábil caçador, chamado Nimrod, quando aquele homem se centrou em si mesmo, e em volta de si quis construir uma torre. Eles queriam ficar tudo ali, achando que o fim era o homem. Eles caíram, pois a Bíblia diz que Deus desceu para ver a obra deles. Todas as vezes que o homem tirou Deus do centro, o homem caiu. E vai o conselho para você, querido, segundo essa palavra. Pedro bateu no peito e disse: Senhor, eu estou pronto a ir ter contigo e a morte, se hoje mesmo, 3 vezes, Pedro, tu vai me negar. E Nimrod caiu. Por que caiu? Porque tirou Deus do centro, e ele ficou no centro, juntamente com a sua comunidade. Queria construir uma torre que, segundo ele, chegaria o mais próximo céu, mas ele não entendia. Quando Deus desce para ver a obra, Deus ali reprova
aquela obra. Por quê? Porque no coração de Nimrod era aquilo que estava no coração de Pedro, era aquilo que estava no coração dos irmãos de Laodiceia, era o antropocentrismo e o teocentrismo, o Deus na terra já não era mais o trono, e assim eles começaram a cair. E isso fica de lição para nós, querido. Tudo aquilo que chega na nossa vida para tentar roubar o Deus que está no centro, tudo aquilo que chega na nossa vida para tentar tirar Deus do centro, o que nós percebemos é que quando essa coisa acontece, o fim está próximo. Veja o que aconteceu com Lúcifer, um anjo de luz. Segundo Ezequiel, formoso era da sua forma de ser, mas quando ele olha e diz: eu subirei nas altas nuvens, acima de Deus, elevarei o meu trono. Como é que pode, irmão? E Apocalipse capítulo 12 revela de uma forma futurista, mas também apontando para o passado, como foi a queda de Satanás. E mesmo assim, um terço da parte das estrelas aqui, de segunda revelação, são mensageiros, que são anjos. Eles caem com ele, por quê? Porque ele queria tomar a glória de Deus. Ninguém toma a glória de Deus, irmão. A glória de Deus é para Ele próprio. A glória, aquilo que reflete em nós apenas é uma faísca, e essa faísca também deve ser para glorificar o nome dEle. Se Deus fez algo na tua vida, é para a glória dEle. Se Deus te abençoando, é para a glória dEle. Se você prega bem, é para a glória dEle. Se você louva bem, é para a glória dEle. Tudo é por Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. É assim que está na palavra. É assim, querido, que nós devemos viver, porque vivendo assim, nós vamos crescer de fé em fé, nós vamos crescer de glória em glória. Que Deus te abençoe, querido, amados irmãos, que essa palavra sirva de alerta, que você compartilhe para que pessoas possam tomar atento e não encher o coração de vaidade e de convicção vã, como foi Pedro, e o fim dele foi negar a Cristo. E a Bíblia diz que no final ele chora amargamente. É por isso, querido, ele ficou transtornado após negar, e chora amargamente, muito desesperador o choro de Pedro. É por isso que quando Jesus ressuscita, Jesus vai falar com os irmãos, e ele diz, e vai falar a Pedro específico. Por quê? Porque ele sabia que Pedro estava um tanto triste, ele estava um tanto envergonhado, e Jesus disse, manda falar com 12, e a Pedro, que eu ressuscitei. E assim sara Pedro, e ele se torna um dos maiores referenciais da igreja nascente. Tanto é que morreu por nome de Cristo, não negando a Cristo, porque ele sabia que a suficiência não era em si mesmo, mas a suficiência de Pedro, a suficiência do crente está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, querido? Fica com essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido. Essa foi, amados, essa reflexão que eu trouxe para edificar a fé dos meus irmãos a respeito dessa autossuficiência. Eu costumo dizer, querido, que na palavra de Deus não há super-homem e nem mulher maravilha. Há servos e servas desejosos pela presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que cada dia mais você possa caminhar entendendo que sem Deus na sua vida, você não é nada, irmão. Nós somos apenas o sopro que estamos passando aqui na terra, e daqui a pouco nós vamos, ou no arrebatamento, ou numa morte futura. Mas uma coisa é certa, se tem alguma coisa que a pessoa nasce e quando ganha o discernimento da consciência, sabe, é que um dia ela vai morrer. A diferença é, você vai morrer ou com Cristo ou sem Cristo. A nossa decisão do destino eterno é agora. A Bíblia diz, querido, em Hebreus 9:27, após a morte, segue-se o juízo. A decisão do futuro eterno é enquanto eu estou com vida. É por isso que é tão importante nós tomarmos essa decisão agora. Amém? Então Deus te abençoe. Fica com Deus. Fica na paz. Amém. Grande eu desci o Fabrício aí. Escreveu aí, glória a Deus. Manda aí, Pedro nega para um escravo, mas lá na frente ele disse às autoridades, cabe obedecer a vocês ou a Deus. É verdade. Pedro, depois que recebeu
O revestimento de poder, meu amigo, o homem era terrível na palavra, no testemunho e na manifestação e declaração de quem era Jesus ressuscitado. Amém? Que essa palavra possa edificar a sua vida. Esse é o meu desejo, querido, poder contribuir com a sua fé. Deus te abençoe. Tua vida em mim. Deus abençoe Samila, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe tudo para ele. Eugênio, vai ser o irmão Eugênio, Toshumana, Joel contemporâneo aí, Eugênio, profeta Elias que havia de vir, irmão Célio, Deus abençoe, irmã da Guia, irmão Álvaro, Edilene, Deus te abençoe. Deus abençoe cada um que nesse momento entrou. Irmão Vera entrou. Acabamos de terminar uma pregação a respeito da casa. Vos espera, Deus. Estaremos aí, em nome de Jesus. Continue orando para que Deus possa manifestar cada vez mais a palavra.